Olá, amados. Nesta semana estaremos dando continuidade aos estudos das lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando sobre a lição número 10. E o manual de estudo deste trimestre tem por temática a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições que estão fundamentadas em orientações e princípios bíblicos no intuito de preservar a saúde integral do ser humano. E nesta lição número 10, trataremos de um item muito importante. O seu título é O Perigo da Crise Emocional no Exercício do Poder. E o texto áureo tem por base o capítulo 29, versículo 23 do livro de Provérbios, onde Salomão escreveu: O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. E na verdade aplicada, o comentarista destacou que além de nos entregarmos para sermos guiados pelo Espírito Santo, é de suma importância que cuidemos também da nossa saúde emocional. E o comentarista destacou 3 objetivos principais desta lição. São eles: comentar sobre o desejo excessivo pela busca do poder, estudar sobre o perigo de uma crise emocional e falar sobre os riscos de uma crise emocional e a inversão de valores. E como textos de referência, ele destacou o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, entre os versículos 5 a 10. E o versículo 5 desse texto de referência diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Paulo adverte para que se mantenha o mesmo temperamento emocional que tinha Cristo Jesus. O apóstolo apresenta para os irmãos filipenses o exemplo de Cristo, que deve ser imitado. Nessa palavra, ele apoia a sua doutrina e impõe a condição de obedecê-la. Ele recomendou à igreja em Filipe, tomando como paradigma o exemplo de Cristo, que todos exercessem a prática da humildade, exortando-os através dessas palavras. Paulo advertiu-os para que fossem imitadores de Cristo, porque esta é a regra geral da vida. Por isso, ele exortou para que cada cristão procure manter a mesma disposição que havia em Cristo Jesus. Ele demonstrou que o padrão de humildade foi-nos apresentado pelo próprio Cristo Jesus. E no versículo 6, Paulo continua dizendo: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Paulo, de forma cuidadosa, procurou mostrar que a natureza de Cristo possui a substância essencial de Deus. Ele procurou expressar a essência da natureza do ser com o qual está associada. O status quo que Deus possui. Se a natureza de Jesus
é a mesma natureza de Deus, conclui-se, então, que Jesus também é Deus. Mesmo sabendo que era Deus, Cristo não partilhou a natureza divina por posse tomada pela força. Ou seja, tomar para si como se já não a tivesse. Ele não se apossou da natureza divina de forma como se ele pudesse perdê-la. Cristo era e é totalmente divino. Todavia, comportou-se de tal modo que pudesse manter-se também completamente vestido da natureza humana. Através da humanidade de Cristo, Deus tornou-se humano. E no versículo 7, Paulo diz assim: pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele assumiu a condição de um servo. Ele não apenas abriu mão de tudo o que era seu e se despojou dos seus poderes divinos, mas se tornou como seus companheiros e tomou a natureza de servo. Ele se limitou ao conhecimento e status mental da época em que viveu, tornando-se assim igual aos seres humanos. Todavia, a sabedoria e o conhecimento do Senhor eram surpreendentes. Ele veio apenas para realizar a obra que o Pai lhe entregou, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Como servo, foi obediente até à morte. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Escreveu Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Como servo, ele fez e disse apenas o que lhe foi designado para fazer e dizer, não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. E no versículo 8 do nosso texto de referência, Paulo continua dizendo: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Ele chegou ao mais baixo nível de humilhação possível. Esvaziou-se de si mesmo e deixou de lado o resplendor da sua glória. Sendo Deus encarnado, assumiu a forma da natureza humana. Tornando-se servo, ele foi humilde e assumiu o caráter inocente mais baixo. Ou seja, tornou-se servo de todos. Ao renunciar à sua divindade, submetendo-se à morte, a qual ele não era naturalmente submisso,
como nunca pecou e, portanto, tem o pleno direito à imortalidade, sem ser preciso passar pelo império da morte. Ao consentir-se passar pelo tipo de morte mais baixo e mais vergonhoso, a morte de cruz, ele sofreu a punição dos escravos e foi taxado entre os piores criminosos. Ele sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados que estavam diante dos olhos de Deus. E eles exigiam tamanha humilhação do seu único filho, sacrifício capaz de fazer expiação por eles e desfazer suas influências e malignidades. E no versículo 9, Paulo ainda registra: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes. Foi por causa da sua humilhação e obediência voluntárias que ele se humilhou ao mais baixo nível. No entanto, Deus o exaltou e lhe deu a mais alta honra, recompensando assim a sua humilhação ao esvaziar-se. E Deus pôs nele o nome que está acima de todo nome, o mais importante de todos os nomes, dignidade e majestade superior a toda criatura. E no versículo 10 do nosso texto de referência, Paulo ainda registra: para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Todos os joelhos se dobrarão em homenagem ao seu nome. Ainda que o respeito seja demonstrado aos homens que ocupam elevada posição, não resta dúvida de que o respeito e a homenagem aqui demonstrados é aquela adoração que só pode ser dirigida exclusivamente a Deus, da qual a flexão dos joelhos dobrar-se-ão. É oportuno dizer que somente Deus deve ser exaltado e adorado, não apenas com o afeiçoamento interior do coração, mas também pela declaração pública que se faz a seu respeito, prestando-lhe a honra que lhe é devida. E na introdução, o comentarista comentou que nesta 10ª lição nós estudaremos sobre a crise emocional que abate algumas autoridades no exercício do poder. É preciso ter muita cautela com as constantes investidas do maligno que se manifesta contra todos os que têm esse direito ou poder. É preciso redobrar a atenção com a saúde emocional, a fim de ter um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. E no item número 1, o título é A Tentação por Busca de Poder. Nossa lição de hoje vai falar sobre uma das grandes tentações que afeta toda a raça humana: a busca intensa pelo poder e o desejo exacerbado de conquistar posições. Ambos os desejos pervertem moralmente o ser humano.
a qualquer preço ou custo, fazendo-o desdenhar da própria saúde emocional. O poder tem origem em Deus e somente Ele o detém plenamente, pois é o único que possui o atributo de onipotência. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E no subitem 1.1, o título é Somente Deus é onipotente. O salmista Davi escreveu: mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Salmo 62, versículo 11. Somente Deus é absoluto e detém o poder criador. Somente Ele é capaz de resguardar a coisa criada e governá-la. Ele tem poder para salvar, para julgar como um justo juiz, para livrar e destruir totalmente. Diante de tudo isso, podemos afirmar que somente Deus é onipotente. O poder tem origem em Deus. O governo pertence a Ele. O salmista Davi ainda afirmou: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. E no subitem 1.2, o título é O Poder Absoluto Dado a Jesus. Nenhum ser humano é dotado de tais atributos. Somente o Deus eterno é possuidor dessas atribuições qualificativas. Sua majestade é soberana. O Senhor Jesus, após ressuscitar, aproximou-se dos discípulos e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. A existência do cristianismo tem origem no poder de Deus. Pelo seu poder, ele criou o mundo e tudo o que nele existe. Através do seu poder, ele se revelou aos homens. Seu poder trouxe a salvação em Jesus. Pelo seu poder, ele tomou a forma humana e era o Verbo que estava com Deus. Pelo seu poder, ele pôde suportar todas as maldições que caíram sobre os seus ombros. Como servo, foi obediente até à morte e morte de cruz. Pelo seu poder, ele ressuscitou da morte, depois de terem passado 3 dias após que havia morrido. Pelo seu poder, foi engrandecido e recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E no subitem 1.3, tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Nada há de novo sob o céu. Os homens continuam em luta renhida pela posse do poder. Buscam poder para se manterem no poder e ter o pleno domínio sobre as pessoas. A ganância pelo poder traz vaidade e glória humana. Desde o jardim do Éden, Satanás incutiu na mente e no coração humano o desejo desenfreado por independência. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus,
conhecendo o bem e o mal. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O primeiro casal deu ouvidos às orientações de Satanás e abrigaram no coração a semente maligna lançada pelo inimigo. O desejo de ser mais do que o outro. O desejo de ter sempre mais do que o próximo. O desejo de conhecer mais do que todo mundo. Não havia necessidade de nada disso. Deus os colocara no jardim do Éden, onde tinham contato contínuo com o Criador. Adão e Eva cederam à tentação. A partir de então, toda a história da humanidade saiu da rota que havia sido traçada por Deus, e registros de inúmeros exemplos de busca desenfreada por poder e independência disseminou-se entre a humanidade. Como consequência, desencadeou-se a quebra do relacionamento do homem com Deus. Só restaram conflitos e destruições. E no item 2, o comentarista deu por tema o perigo da crise emocional. Nos livros dos profetas Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 a 20, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19, podemos ler os registros de descrições bíblicas do que ocorreu com os reis de Babilônia e de Tiro. São textos proféticos, cujas imagens expressam muito bem o objetivo não alcançado do rei da Babilônia, que aspirava a um domínio universal e eterno. Tertuliano, Milton e muitos outros atribuem essas passagens à carreira de Satanás. Além de servirem ao propósito de transmitir uma mensagem à sociedade daquela época, também servem como alerta para os dias atuais, pois esse é o mal que insiste em dominar as pessoas que detêm o poder. E no subitem 2.1, o título é A Síndrome em torno das lideranças. Durante a estadia da igreja na face da terra, as pessoas deverão aprender a conviverem com os indivíduos que detêm o poder, mas não são humildes. São dominados pela soberba, pela ganância e pelo desejo ardente de conquistar mais poder para se manterem no poder e continuar dominando e possuindo as pessoas como se fossem objetos descartáveis. Dessa ambição imoderada surge a corrupção. A epístola de Judas introduziu uma série de exemplos que descrevem a síndrome de lideranças. Diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram condenação que eles já receberam. Versículo 4. Da epístola de Judas. Eram líderes
que se introduziram no seio da igreja e estavam em ação no ambiente do templo. O apóstolo João também tocou no assunto e fez menção de um homem que gostava de se colocar onde pudesse ter preeminência. Escreveu assim: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Epístola de 3 João, versículo número 9. Diótrefes vivia ansioso por possuir posição de destaque na igreja e muito poder. Pessoas dessa índole não dão importância aos ensinos de Jesus, que fez advertências contra desejos impróprios de ambição e de domínio. Diz assim a Sagrada Escritura: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. O apóstolo Pedro também escreveu sobre a atitude adequada que as pessoas que exercem liderança, principalmente a eclesiástica, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Epístola 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. E no subitem 2.2, o título é O Caso de Saul. A história de Saul está registrada no livro de 1 Samuel. Vemos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso e foi um fracasso. Saul começou bem e terminou mal. Suas decisões foram desastrosas e desastradas porque tropeçou nas próprias pernas. Há características interessantes sobre Saul. Ele tinha uma boa aparência, era moço, tinha saúde, vigor, força e disposição. Era um jovem bem aceito socialmente. Além disso, Saul tinha ótima condição financeira. Conforme registros do livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. O texto diz que o pai de Saul era rico e importante. Então Saul tinha estabilidade financeira, era bonito e rico. Saul também tinha privilégios. O maior foi ter sido escolhido rei de Israel em resposta ao clamor do povo. Conforme registros do livro de 1 Samuel, capítulo 15, ou melhor, capítulo 9, versículos 15 a 17. E ele foi ungido por Deus. Outra característica: Saul era humilde em seu começo de vida. Conforme 1 Samuel, capítulo 9, versículos 21 e 22.
E no subitem 2.3, o tema é características emocionais que fizeram Saul tropeçar. O rei Saul não soube lidar com os aspectos emocionais e psicológicos relacionados à sua gestão. Além do mais, não foi capaz de demonstrar um comprometimento espiritual atrelada à vontade de Deus. Seu envolvimento foi sempre superficial. Toda vez que se deparava com um desafio, sempre tomava a direção errada. Podemos listar algumas delas. A impaciência e a desobediência de Saul. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E, quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, o nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Se tivesse obedecido, mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. Na guerra contra os inimigos filisteus, o profeta Samuel ausentou-se e pediu ao rei Saul para que esperasse 7 dias, a fim de apresentar o sacrifício ao Senhor Deus. Ao pressentir que havia alguns homens de Israel que estavam dispersando-se, o rei Saul ficou impaciente com a demora do profeta e resolveu ele mesmo oferecer o sacrifício programado antes do tempo. Quando o profeta Samuel chegou ao local da cerimônia, repreendeu-o severamente, chamando-o de tolo, conforme já falamos no texto que lemos anteriormente, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Que juramento mais insensato! Faltou comunhão íntima com Deus e por isso apenas confiou em si mesmo, mesmo sabendo que a nação enfrentaria uma guerra cruenta. E no item 3, o tema é a crise emocional e a inversão de valores.
Líderes que se apegam demasiadamente com as coisas materiais, em detrimento de um estreito relacionamento com Deus, são como cegos espirituais. Preocupam-se com o ter e ambicionam apenas poder e posses. Esquecem do ser e por isso enfrentam crises emocionais que os afastarão cada vez mais das revelações de Deus e dos seus propósitos. E no subitem 3.1, o título é As consequências são inevitáveis. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Esta é uma lei universal e dela ninguém jamais pôde escapar. Sendo assim, precisamos manter constante vigilância quanto à qualidade das sementes que estamos semeando. E no subitem 3.2, o título é Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Simão Pedro precisou ser moldado pelo Mestre. Baseava-se na própria capacidade. Precisou ter o caráter transformado. Tinha como referência a soberba da vida. Está escrito: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Epístola 1 a João, capítulo 2, versículo 16. O orgulho não foi suficientemente forte para capacitá-lo a cumprir sua missão. Se não fosse tratado, transformar-se-ia em crise emocional capaz de levá-lo à destruição. O orgulho é um sentimento egoísta de admiração pelo próprio mérito e excesso de amor próprio. O orgulho gera arrogância. Trata-se de falha do caráter que acontece com muitas pessoas. A palavra assim diz: a sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, o anjo protetor: eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Ezequiel capítulo 28,
versículos 15 a 19. Jesus advertiu Pedro a seguinte situação. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. O que garantiu a vitória de Pedro foi sua entrada para o caminho do arrependimento. E no subitem 3.3, o título é Falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Escreveu Paulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 3. Quando o líder não possui equilíbrio e temperança, suas credenciais de líder eclesiástico para nada servirão. O exemplo começa em casa. Se suas ações na família não demonstram equilíbrio, já está reprovado como líder. E terminamos esta 10ª lição com a seguinte conclusão: a relação entre poder, saúde e equilíbrio emocional merece especial atenção por parte do líder. O antídoto contra a síndrome da liderança é a total dependência da perfeita vontade de Deus. Foi Jesus quem disse: sem mim nada você poderá fazer. O bom líder deve pensar com moderação acerca de si mesmo e também repensar suas atitudes e viver uma vida em plena paz com Deus e com os seus liderados. O bom líder não se deixa ser dominado pelo orgulho, nem pela vaidade e nem pela ostentação de poder. Que Deus a todos abençoe. E até a próxima semana com a nossa antepenúltima lição deste trimestre. Até lá. Em nome de Jesus.